O que é renda fixa? É uma modalidade de investimento que o investidor sabe previamente o prazo de vencimento e qual a forma de remuneração. É um investimento simples, seguro, com diversos prazos de vencimento, conta com um fundo garantidor de crédito e a melhor notícia é que rende mais do que a poupança. Como funcionam? Os títulos de renda fixa podem ser emitidos pelo governo, instituições financeiras ou empresas. O objetivo dos emissores é captar recursos para financiarem projetos e manterem os seus negócios ativos. Ou seja, quando você investe em renda fixa, você estará emprestando seu dinheiro para alguma dessas instituições. Em troca, elas vão devolver o seu dinheiro acrescido de juros na data pactuada no momento do investimento. No vencimento do título de renda fixa, você terá na sua conta bancária o dinheiro que você emprestou mais uns juros, ou seja, mais do que você emprestou. Existem 3 formas de remuneração na renda fixa. A pré-fixada, a remuneração é conhecida, é uma taxa percentual que é sempre indicada ao ano. Por exemplo, um título pré de 13% ao ano, com vencimento daqui um ano, se você aplicar hoje R$1.000, daqui um ano você terá R$1.130, sem considerar o desconto de imposto se houver. A principal vantagem de um título pré-fixado é saber quanto irá receber no final do período. É a previsibilidade. Você consegue se programar sabendo quanto irá receber. Outra forma de remuneração bem comum são os pós-fixados. São títulos atrelados ao CDI, o Certificado de Depósitos Interbancários. O investidor sabe que a sua rentabilidade acompanhará um percentual dessa taxa, que é definido no momento do investimento. Por exemplo, um rendimento de 110% do CDI. Significa dizer que a remuneração será 110% da variação do CDI durante o período da aplicação. Nessa modalidade, o investidor não sabe quanto irá receber no final do período, porque o CDI oscila diariamente. Por outro lado, a sua aplicação acompanha lado a lado a taxa básica de juros Selic, pois o CDI é uma taxa atrelada à Selic. O terceiro tipo é a junção do pós-fixado com o pré-fixado. Chamamos de papéis híbridos. Os títulos atrelados à inflação ganharam relevância nos últimos tempos, pois remuneram o principal indicador da inflação, o IPCA, mais um prêmio de risco. A rentabilidade será apurada com base na inflação acumulada no período em que você estiver com o título, mais a taxa pré-definida no momento da aplicação. É uma aplicação que te rende ganhos reais, assim chamamos, porque a inflação, sendo o custo do dinheiro, o que render acima dela é um ganho que aumenta o seu poder de compra. Para quem que é indicado os investimentos em renda fixa? Para todos os tipos de investidores, desde aqueles com perfil conservador, que gostam de segurança, previsibilidade, não gostam de ver o dinheiro oscilando, tanto para aqueles investidores com perfil moderado e arrojado. Precisamos lembrar que, mesmo gostando de mais volatilidade nos investimentos, a sua reserva de emergência deve ser alocada em ativos que ofereçam segurança e liquidez. Outro ponto é a diversificação da classe de ativos dentro de uma carteira de investimentos para que a alocação seja saudável. Existem vários tipos de investimentos em renda fixa. É uma sopa de letrinhas. Pode ser confuso no primeiro momento, mas lembre-se que todos os papéis vão orbitar nessas definições que eu te falei antes. Vamos passar brevemente pelos principais tipos para que você entenda as possibilidades que você tem para investir. Tesouro Direto é o programa de títulos públicos federais. É o nosso governo emitindo dívida para que a gente compre e empreste dinheiro para eles. Com o nosso dinheiro, eles financiam a dívida pública e nos devolvem depois de um determinado tempo com os juros. Ou seja, você empresta seu dinheiro para o governo brasileiro por meio da compra dos títulos públicos, podendo ser Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado ou Tesouro IPCA. Nós temos uma trilha educacional dedicada a títulos públicos no nosso canal. O segundo grupo de papéis são os emitidos por bancos. São eles Certificado de Depósito Bancário, CDB, Letra de Crédito Imobiliário, a LCI, Letra de Crédito do Agronegócio, LCA. Esses 3 são os mais conhecidos papéis emitidos por bancos. Enquanto com o Tesouro Direto, você empresta seu dinheiro para o governo, com os CDBs, você empresta para os bancos. CDB, LCA e LCI são papéis muito parecidos. A principal diferença é que o CDB incide imposto de renda sobre o rendimento, e a LCI e a LCA são papéis isentos de IR. Qualquer um deles pode ser emitido na taxa pré, pós ou atrelados à inflação, em diversos prazos de vencimento e possuem garantia do FGC. Vamos conversar melhor sobre isso mais à frente. Falamos de títulos emitidos por governo, bancos e o terceiro tipo são os papéis emitidos por empresas não financeiras.
O conceito é o mesmo, emprestar dinheiro para empresas se financiarem. Os principais títulos são chamados de debêntures, certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, e certificado de recebíveis do agronegócio, CRA. Você pode encontrar papéis de renda fixa emitido por empresas que também são listadas na Bolsa de Valores, exemplo, Petrobras, Vale, Embraer, mas são características diferentes. Por isso, é importante deixarmos esse bate-papo sobre crédito privado para um vídeo específico, porque ele possui outras características que são fundamentais você saber antes de aplicar. Hoje você está aprendendo que títulos emitidos por empresas também estão dentro do universo chamado renda fixa. Tributação. A tributação que vai incidir no resgate ou pagamento de juros é o imposto de renda e pode acontecer a cobrança do IOF. A base de cálculo é sobre os rendimentos da aplicação, nunca sobre o valor inicial. Tanto IR quanto IOF são retidos na fonte, você não precisa se preocupar em gerar DARF para o pagamento. Mas é importante lembrar que você precisa informar o rendimento na sua declaração anual de imposto de renda. O IOF será cobrado somente se o resgate acontecer até o 29º dia da aplicação. Se você resgatar um título público ou um CDB após o 30º dia, não incidirá a cobrança do IOF. Lembrando que os papéis como LCA e LCI são isentos de imposto de renda. Vamos voltar agora no assunto sobre o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que tanto é falado nos investimentos de renda fixa bancária. O FGC é uma entidade sem fins lucrativos que protege os seus investimentos, assumindo o pagamento de até 250 mil, caso a instituição financeira não seja capaz de honrar os seus compromissos. Em outras palavras, o FGC funciona como um seguro de crédito. É a cobertura de até 250 mil por CPF e por CNPJ. Eu vou te dar um exemplo. Você possui CDB do Banco X e Banco Y. Em um exemplo hipotético, se o Banco X e Y quebrarem, você vai receber até 250 mil do FGC pela sua aplicação no Banco X e até 250 mil pela sua aplicação no Banco Y. O FGC não se aplica ao Tesouro, mas se aplica a títulos bancários como CDB, LCA e LCI. As vantagens de renda fixa são inúmeras. Eu vou te listar algumas. Possui prazo de resgate variado. Você encontra papéis possíveis de serem resgatados no mesmo dia ou daqui um mês, um ano e meio, 2 anos, prazos quebrados, todos os prazos mesmo. Se engana quem acha que com a renda fixa não é possível montar um portfólio com rentabilidade e liquidez. Você conta com a segurança do FGC, no caso de produtos bancários, e segurança de investir no governo. Você tem previsibilidade do seu fluxo de caixa. Você sabe quando vai receber, em alguns casos, quanto vai receber no caso dos pré-fixados. A aplicação inicial é super baixa. Com R$30 você já consegue aplicar em títulos do governo. Bom, nesse vídeo eu te expliquei o que é a renda fixa, as diferenças principais entre os títulos pré, pós e híbridos, principais papéis emitidos pelo governo, bancos e empresas, tributação, garantia do FGC e algumas vantagens. Eu espero que eu tenha ajudado a desmistificar um pouco do mundo de renda fixa.